Esse é um pré-requisito para o cara ser bom em Civil 3D. Primeira coisa que eu preciso explicar para você é o seguinte: o que é um expert no Civil 3D? O que a gente considera, né, um expert em projetos no Civil 3D. E olha só que interessante, a maioria das pessoas acha, né, que um expert no Civil 3D é aquela pessoa que sabe o Civil 3D de maneira muito avançada, né? É aquela pessoa que sabe o Civil 3D aí, só as ferramentas muito avançadas. E na verdade não. Um expert no Civil 3D é aquele profissional que sabe iniciar um projeto corretamente. Mas como assim, Rafael? Iniciar é a coisa mais fácil do mundo. É só vir aqui, ó, abrir o Civil 3D e pronto, e começar o projeto. E na verdade não, tá? Na verdade não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque o que eu sempre digo, o profissional que se destaca no mercado, o profissional que manda bem, o profissional que tem destaque no mercado, é aquele profissional que sabe fazer o básico muito, muito, muito bem feito. E não aquele profissional que sabe fazer o básico mais ou menos e está pescando, né? Está tentando procurar lá o avançado a qualquer custo. Sabe por que isso? Por quê? O profissional que domina o básico, ele resolve 90% dos problemas. Porque 90% dos projetos são projetos que são resolvidos com os recursos mais básicos do Civil 3D, tá? E para você trabalhar com o Civil 3D, fazer o arroz com feijão dele de maneira básica, a primeira coisa que você tem que fazer é saber iniciar um projeto corretamente. Como é que funciona isso, né? Para tudo isso a gente tem metodologia, né? Tem forma de projetar com o Civil 3D, tem método para fazer isso. E sabe como que a gente inicia um projeto corretamente no Civil 3D? Não é simplesmente, né, vir aqui e abrir o Civil 3D e começar. Antes de você começar um projeto no Civil 3D, você tem uma série de etapas antes, tá? Antes para você percorrer, ou seja, preparo da topografia, o preparo das curvas de nível, né? Que tipo de arquivo que você tem, um checklist de projetos. Isso tudo faz parte, né, de uma metodologia, inclusive é a metodologia que eu uso, né, para ensinar os meus alunos a terem resultados no Civil 3D. Hoje a gente já tem aí quase 2.000 alunos que aplicam essa metodologia e até onde vai o meu conhecimento, né, até onde eu sei, essa é a metodologia que mais trouxe e mais traz resultados, né, com projetos de infraestrutura no Civil 3D no Brasil, quiçá no mundo, né? Tá? Então essa é uma metodologia que a gente aplica. O primeiro passo é você saber iniciar corretamente um projeto no Civil 3D. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você abre o Civil 3D aqui, ó, essa cara bonitona dele aqui, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: putz, vou começar o meu projeto. Mas e aí, será que você abriu as configurações corretas? Você tem o pacote de configurações brasileiras já instalada? Você sabe, né, configurar uma topografia para importar ela aqui dentro do Civil 3D? Né? Você sabe trazer as informações aqui para dentro do Civil 3D de maneira correta? Então não é simplesmente chegar aqui e apertar o botão e começar a fazer o projeto do nada. Tem que saber iniciar de maneira correta. Tá? Outra característica que define um profissional que é expert no Civil 3D: sabe configurar e personalizar um Civil 3D corretamente. Ou seja, é aquele profissional que, beleza, ele sabe desenvolver o projeto, mas ele deixa o projeto com a cara dele, né? Ele sabe customizar aquele projeto, né? Ele sabe deixar aquele projeto com a cara dele. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um projeto dentro do Civil 3D que está, né, com a nossa cara, com a minha cara, com a cara da empresa. Por que isso? Porque cada órgão, cada prefeitura, né, vou explicar melhor para vocês, cada órgão, cada prefeitura, cada secretaria, né, enfim, cada um tem um padrão, né, que tem que ser recebido os projetos. Nesse aqui, por exemplo, olha só que interessante. Aqui eu tenho um projeto de esgoto. Percebe aqui esses textos, essas cores que você está vendo, né, tudo que você está vendo aqui é um padrão que a gente segue, que nós desenvolvemos. Tá aqui dentro do Civil 3D, ou seja, nós configuramos o Civil 3D para que ele, né, apresente para mim esse padrão. Então, ele está com a nossa cara. Por exemplo, aqui um perfil longitudinal com uma rede de esgoto, tá vendo? Um perfil longitudinal com uma rede de esgoto. E esse perfil longitudinal, ele tem características que não vem assim, tá? Do Civil 3D, não vem prontinho assim. Então, eu tenho aqui os textinhos, né? Tenho essas cores, cinza, branco, marronzinho aqui, né? O magenta, aqui os textos, né? Em verde, amarelo, branco,
Ou seja, essas informações são informações que a gente customiza para deixar com a cara que a gente quiser. O profissional que às vezes acha que sabe trabalhar com Civil 3D, mas infelizmente não tem os resultados que deseja, é aquele profissional que às vezes ele acha que sabe, mas é aquele profissional que ele não sabe deixar o Civil 3D com a cara dele, não sabe configurar o Civil 3D com a cara dele. E isso é um problema, porque quando você chega lá para apresentar esse projeto numa empresa, num órgão qualquer, né, numa secretaria, numa prefeitura, o que você faz? Você chega lá, apresenta aquele projeto de qualquer jeito, ou seja, da maneira que você acha que vai aprovar, e o órgão simplesmente fala assim, não, esse projeto desse jeito aí, né, tem que mudar esse padrão, não é essa cor, isso aqui tem que ficar assim, tem que aparecer esse texto, tem que aparecer essa e essa informação. E quando isso não aparece, quando o projetista não sabe fazer isso, infelizmente ele não pode ser considerado um expert no Civil 3D. Tá? E por isso que eu gosto sempre de ensinar os meus alunos a trabalharem com o Civil 3D, mas também, né, a configurar o Civil 3D, ajustar os templates dentro do Civil 3D, né, a deixar o template com a cara dele. Tá? Essa é uma característica de um profissional que domina aí o Civil 3D com mais clareza, beleza? Com mais maestria. Terceiro ponto, ele sabe finalizar um projeto no Civil 3D sem precisar usar AutoCAD. Isso aqui é uma característica muito marcante. O que a maioria dos profissionais fazem, né? Que são amadores no Civil 3D, que não tem metodologia. Eles vêm aqui, desenvolvem um projeto no Civil 3D, mas não sabe configurar o projeto corretamente. Não sabe deixar o projeto com a cara que ele deseja, com a cara que ele quer. Isso faz com que ele tenha que exportar esse projeto para AutoCAD, tá? Só que quando ele exporta esse projeto para AutoCAD, perde tudo que ele fez no Civil 3D. E isso é um problema. Isso é um problema. Quando ele faz essa exportação, ele perde o vínculo, tá, do Civil 3D. Ele perde o vínculo, né? Então, que vínculo é esse? Por exemplo, se eu vier aqui, né, vamos colocar aqui em duas janelinhas aqui para ficar mais fácil, ó, viu? Colocar em duas janelinhas. O Civil 3D ele tem um vínculo, por isso que ele é tão potente, né, comparado a qualquer outro programa, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui esse projeto, né, vocês vão ver que eu estou passando o cursor aqui, ó, e ele vai mostrando ali para mim na base, ó, na planta, né, onde eu estou passando o meu cursor, tá vendo? Eu estou bem aqui, ó. E aí, qual que é esse vínculo, né? Se eu aproximar aqui, ó, no PVE1, por exemplo, se eu vier aqui e abaixar esse tubo, fizer isso aqui, ó, ele já vai mudar aqui tudo para mim. Você viu que ele mudou todos os textos aqui automaticamente. Isso serve para projeto de terraplenagem, né, projeto de drenagem, todos os projetos aqui dentro, certo? Então, todas as informações elas vêm aqui já automaticamente. Beleza. Quando eu exporto isso para AutoCAD, eu até tenho esse exemplo aqui para mostrar para vocês, o que acontece? Quando eu exporto, eu perco o vínculo, ou seja, explode tudo. Tá? Então eu perco todas as funcionalidades do Civil 3D, eu perco todas as ferramentas do Civil 3D e eu fico aqui, ó, apenas com um desenho, tá? Apenas com um desenho. Então se eu vier aqui no perfil longitudinal, beleza, eu posso mexer aqui, ó. Só que é só uma linha, tá vendo? Ela até desprende da outra. Por quê? Porque explode tudo, ó. E aí tem profissionais que infelizmente não sabem, né, finalizar o projeto no Civil 3D sem precisar usar o AutoCAD. Isso, né, é uma preocupação, porque para você ser um cara bom de Civil 3D, você ser um expert em projetos no Civil 3D, você precisa saber fazer essa finalização para entregar um projeto de qualidade, para entregar um projeto sem precisar exportar, né, explodir ele no AutoCAD. Ou seja, ele tem que vir aqui dentro do Civil 3D, né, ele tem que fazer tudo bonitinho aqui dentro, né, deixar com as cores, né, com a cara que ele tem, dar o acabamento no projeto, né, que é o que a gente fala, ó, gerar uma tabelinha dessa aqui bonitinha, ó, com as tabelas, né, cota de fundo, cota de topo, profundidade, né, enfim, deixar tudo isso aqui pronto, né, no esquema dentro do Civil 3D, ó, gerar a pranchinha bonitinha, ó, que depois vai ser só plotar, né, gerar aqui todos os PDFs aqui dentro do próprio Civil 3D, mas sem precisar exportar para o AutoCAD. Eu já mostrei para vocês aqui, já expliquei que a grande diferença, se você exportar ele, né, se você explodir esse desenho, esse projeto, você perde todo o vínculo que você, né, teria ali dentro do Civil 3D. Quarta característica desse profissional,
que é um expert no Civil 3D? Ele sabe criar uma apresentação do projeto corretamente. Ou seja, é isso que eu falei também. É você deixar o projeto com a sua cara e também criar uma apresentação bacana. Olha só que interessante, ó. Aqui eu tenho uma planta, né, bonitinho, com os textos, tudo automatizado dentro do próprio Civil 3D. Aqui tem os detalhes, ó, tudo encaixadinho, convenções, tabelas, né? Tudo bonitinho aqui para deixar no esquema dentro do próprio Civil 3D. Ou seja, além de desenvolver o projeto, de fazer toda a modelagem aqui dentro, a gente deixa o projeto bonito, a gente deixa o projeto com uma cara apresentável, né? Ou seja, faz uma boa apresentação desse projeto aqui dentro do Civil 3D, tá? E por último aqui, a quinta característica, que eu acredito que é um profissional que domina de vez mesmo o Civil 3D, que é um expert em projetos no Civil 3D, é aquele profissional que sabe como cada ferramenta da área dele funciona. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você é um profissional que trabalha com projetos de esgoto, você não precisa, é aquilo que eu falei, você não precisa saber como funciona todas as ferramentas do Civil 3D, não. Se você é um profissional que trabalha com projetos de terraplenagem, você não precisa saber todas as ferramentas, mas você precisa saber com muita maestria, né, as ferramentas da sua área, ou seja, as ferramentas que você trabalha, tá? Saber muito bem como cada ferramenta da sua área trabalha. Ou seja, nesse exemplo aqui é um projeto de esgoto, né, de coleta de esgoto de um loteamento. Tá? Isso que você está vendo aqui na minha tela. Então, para eu trabalhar com esse tipo de projeto, eu tenho que dominar as ferramentinhas aqui, ó, para projetos de esgoto dentro do Civil 3D. Perfeito? Eu tenho que dominar. Se você quer ser considerado um projetista de referência, né, um projetista, um profissional que domina o Civil 3D, que é reconhecido pelo seu trabalho, né, reconhecido pelos seus projetos bem feitos dentro do Civil 3D, você precisa dominar as ferramentas da sua área. Pelo menos da sua área, tá? Você não precisa dominar todas, você não precisa saber todas as ferramentas, né? Eu trabalho com praticamente todas as ferramentas do Civil 3D, mas é porque aqui na empresa a gente desenvolve projetos de terraplenagem, drenagem, pavimentação, esgoto, abastecimento de água, geometria, então engloba todo o Civil 3D, tá? Topografia. Agora, você pode se especializar em uma única área. Só que você tem que ser bom naquela área dentro do Civil 3D, para você ser considerado aí um profissional de sucesso, beleza? Esse é um pré-requisito para o cara ser bom em Civil 3D.